Olá, pessoal. Aqui é o professor Washington e a gente vai falar um pouquinho sobre a independência do Brasil. Mais especificamente, nesse momento, vamos falar do governo joanino, ou seja, o período em que a família real, sob a liderança de Dom João VI, esteve aqui no Brasil. A primeira coisa que a gente tem que entender, pessoal, é que a migração dessa família real para cá, para o Brasil, vai dar início ao processo de independência. Tá? Então, quando a família real migra para o Brasil, migra para cá por dois motivos. Primeiro, já havia, alguns planos desenhados de troca da sede de Lisboa para o Rio de Janeiro. São planos antigos e cujo principal motivo é aquele, segundo motivo que trouxe essa família real para cá, que o Brasil era a principal fonte de riqueza do Império Português, ou seja, algo em torno de 80% a 90% de toda a riqueza do Império Português vinha do Brasil. Então, a mudança para cá era ficar perto dessa produção da riqueza. Tá? Um terceiro motivo também foi que Portugal foi invadido, pelo Napoleão. Então, essa invasão de Napoleão, dentro do contexto da era napoleônica, dentro de um contexto em que o Napoleão decreta o bloqueio continental, tá? Isso deixa a monarquia portuguesa, em uma decisão difícil. Fica e enfrenta os franceses ou sai e mantém a sua coroa. Os espanhóis perderam, Napoleão conseguiu vencer a Espanha, colocou lá o irmão dele, porém não conseguiu fazer isso com o rei de Portugal. Tá? Então, sob escolta dos navios da Inglaterra, essa família real veio para o Brasil. Tá? Há quem fale de algo em torno de 15 mil indivíduos, tá? Que teriam vindo juntos também. Quando essa família real chega no Brasil, os ingleses estão, tomando conta de Portugal. Portugal, outros 500 agora. Quando a família real portuguesa chega ao Brasil, há o que a gente chama de inversão colonial. Na teoria, Portugal continua sendo a metrópole e o Brasil continua sendo a colônia. Porém, na prática, há o que a gente chama de inversão colonial, por quê? O Brasil passa a ser a sede do Império, portanto, o Brasil passa a ser, abre aspas, uma metrópole. E todos os outros lugares do Império passam a ser colônias, porque é a partir do Brasil que todas as decisões serão tomadas a partir desse momento. Todas as decisões até então eram tomadas tendo como ponto de vista Lisboa. Tá? Agora, nesse momento, as decisões são tomadas tendo como ponto de vista o Rio de Janeiro. Então, toda a riqueza que era produzida pelo Império, ao invés de ir para Portugal, passa a ficar aqui no Brasil, aqui era produzida aqui, e de outras colônias passa a ser drenada para cá também. Então, a gente diz que esse é o início do processo de independência do Brasil, porque um conjunto de mudanças surgirão como consequência da chegada da família real. É claro que não foi planejado, a família real não veio para cá, vamos fazer a independência no Brasil. Não, porém as mudanças trazidas pela presença da família real foram tão importantes que elas sim deram início ao processo de independência do Brasil. Tá? A primeira grande mudança foi o fim do pacto colonial, tá? Representado pelo alvará de abertura dos portos às nações amigas. Tá? O que isso quer dizer? A partir desse momento, acaba então o pacto colonial. Todas as nações em guerra com Portugal poderiam fazer comércio com o Brasil. A Inglaterra leva uma grandíssima vantagem, porque a Inglaterra é uma parceira antiga de Portugal. Tá? A Inglaterra vai conseguir tornar o mercado brasileiro um mercado de grande consumo para produtos ingleses. E isso vai fazer com que a própria elite local comece a se dar conta de que o livre comércio entre ela e europeus, ingleses, seja quem for, é muito mais vantajoso. Porque até então o produto produzido aqui ia para Portugal, Portugal revendia para o resto da Europa. E o que era produzido na Europa, Portugal comprava e revendia no Brasil. Então Portugal fazia o papel de atravessador, ganhando sobre o que os outros produzem. A partir do momento em que eu, brasileiro, entro em negociação direto com o inglês, eu vendo um pouco mais caro para ele e compro um pouco mais barato dele. Para mim é vantagem. Para ele também. Então, a gente vai ver que essa liberdade de comércio ela vai ser muito importante para o Brasil. Tá? O alvará de liberdade industrial ele põe fim a uma proibição
governo português de se colocar manufaturas no Brasil, né? Manufaturas são os avós, digamos assim, das fábricas, né? Então, locais em que se produzia roupa, tá bom? É claro que esse alvará de liberdade industrial não fez com que o Brasil se industrializasse, tá? Não havia clima para isso, a mentalidade da elite brasileira não era uma mentalidade empreendedora. Continuamos um país agrário exportador, porém com liberdade para quem quisesse empreender nesse ramo, tá bom? A gente vai ver que, para além disso, quando o Dom João VI chega no Rio de Janeiro, né, ele vê uma cidade colonial, né, altamente suja e atrasada sob o ponto de vista europeu. Então, o que esse sujeito vai fazer? Ele vai reorganizar o espaço urbano da cidade. Para isso, vai cobrar imposto, né, de todas as outras províncias. Isso vai dar, né, motivo para um certo atrito entre o rei de Portugal e as outras províncias. Assinamos um outro tratado, né, um conjunto de tratados com a Inglaterra, e dois pontos importantes que a gente tem que prestar atenção aqui. Primeiro, é que os ingleses teriam tarifa alfandegária, né, privilegiada, ou seja, os produtos ingleses para entrar pagariam 15%, os produtos portugueses 16% e produtos de outros países 24%. Né? Então, isso dava vantagem para os ingleses na prática. E foi assinado, né, um tratado em que até 1825 acabaria o tráfico negreiro, ou seja, o Brasil não importaria mais indivíduos em condição de escravos, né, da África. Beleza. Como é que Dom João VI modernizou esse país? Primeiro, vai trazer todos os órgãos, né, de administração do Império para cá. Então, todos os órgãos como Conselho Ultramarino, os tribunais, enfim, as outras instituições responsáveis pela administração do Império. E vai ter que criar algumas outras tantas aqui. Tá? Então, como, por exemplo, o Banco do Brasil, a economia brasileira até então era uma economia de baixa monetarização, ou seja, não se comprava e vendia baseado em dinheiro, né? Então, esse era quase um escambo, né? Principalmente entre as camadas mais baixas. Então, a criação do Banco do Brasil era uma tentativa de monetarizar, né, essa nossa economia, a economia baseada em papel moeda. A imprensa régia vai ser responsável, né, pela produção de informações, né, principalmente sobre o governo, então, basicamente, é um jornal, tá? Vai publicar o que o governo acredita que deve ser publicado, então, há censura, tá bom? E a imprensa régia também vai produzir e vai imprimir papéis, né, do ponto de vista dos livros, né, da papelada documental, enfim, toda a produção do ponto de vista dos livros, tá? O Jardim Botânico é uma instituição acadêmica, tá? Então, para pesquisa, né, da fauna e flora no Brasil, e a Academia de Belas Artes para a produção intelectual, né, produção artística, e a Academia Militar para a produção de indivíduos, né, que organizariam a defesa do nosso país, tá? Opa, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Dada a importância do Brasil dentro do Império, né, português, em 1815, tá, o Brasil ele vai ser elevado à condição de Reino Unido. O que isso na prática quer dizer? Que agora, com a elevação do Brasil a Reino Unido, o Brasil não é mais uma colônia de Portugal, mas é um reino com os mesmos poderes que Portugal. Tá? É como se fosse guardadas as devidas proporções, hoje a Inglaterra e a Escócia. Né? São dois países diferentes, porém com a mesma rainha e administração dividida. Tá? O Império Escocês é uma coisa, o Parlamento Escocês é uma coisa, o Parlamento Inglês é outra. Tá bom? A gente vai ver que há um estímulo à imigração, né, de outros povos, suíços, alemães, etc., que vão, né, se acomodar em outros lugares aqui do Brasil. No geral, essa imigração não deu muito certo, não. Tá?
Algumas colônias permaneceram, mas não foi tão intensa quanto se imaginou. Por fim, a gente vai ver que há também uma missão artística francesa, ou seja, vários artistas franceses vieram para cá para dar aula na Academia de Belas Artes, né? Mas também para registrar, acabaram, por consequência, registrando o cotidiano desse Brasil. Tá? Então, o Debré, por exemplo, é um dos grandes pintores, né, que deixou aí para a gente obras muito grandes, né, muito importantes para a gente entender o período. Tá? A gente vai ver que nem todo mundo está satisfeito, né? Como eu disse, então a gente vai ver que Pernambuco, por exemplo, não vai gostar do fato de que o rei está cobrando muito imposto, tá? E não está dando nenhum tipo de benefício. Os pernambucanos diziam o seguinte, né? A gente deixou de ser colônia de Lisboa para ser colônia do Rio de Janeiro. Tá? E eles estão certos. Nesse ponto, eles estão certos, sim. Então, a gente vai ver que a decadência econômica, né, é um problema, né, um pano de fundo. O sustentar a corte e o luxo da corte é outro problema de pano de fundo. Tá? A gente vai ver que a elite, né, da região, grandes fazendeiros, grandes comerciantes, pegam em armas. Tá? É muito importante a gente ver aqui o seguinte, pessoal, já há um espírito separatista, ou seja, os pernambucanos querem se libertar do resto do Brasil. Tá? Então, já é a terceira grande rebelião contra o governo português. A primeira não foi bem uma rebelião muito grande, mas, enfim, a Inconfidência Mineira, a Inconfidência Baiana, né, que já colocou um pouquinho o bloco na rua, mas também não chegou a ameaçar muito, e essa terceira, que é a Revolução Pernambucana. Tá? Chegou a ameaçar? Não, o governo conseguiu sufocar, conseguiu acabar com esses líderes aqui. O problema é que já há uma insatisfação por certos setores do Brasil em relação ao domínio português. Então, isso é o suficiente para já começar a dar alguns sinais do que pode acontecer mais alguns anos adiante. Tá? E lembrando que em 1817, os nossos vizinhos da América Espanhola estão passando por um processo de independência também. Tá? Então, o Brasil ele não está isolado na América Latina, tá? E ele está, obviamente, respondendo às questões do seu tempo. Bom, em 1821, tá, o rei Dom João VI, ele, a princípio, já deveria ter voltado para Portugal. Né? A grande justificativa para vir para o Brasil era a ameaça francesa. Tá? Napoleão, ele, em 1815, já tinha sido definitivamente derrotado. Tá? Os franceses tinham sido expulsos de Portugal, se não me falha a memória, já em 1809. Então, teoricamente, já dava para o rei ter voltado há mais ou menos uns 10 anos. Tá? E nada dele voltar. A gente não sabe muito bem por que ele teria ficado aqui, tá? Não tem nenhuma documentação dizendo isso, mas ao que tudo indica, ele gostou. Tá? E ao que tudo indica, essa nova sede, né, foi importante porque estreitou muitos laços entre a elite brasileira e a elite portuguesa. Né? Acabou se casando entre si. Mas isso fez com que Portugal se tornasse uma parte muito pobre do império, já que não produzia riqueza. Né? A riqueza está sendo produzida aqui no Brasil e não está sendo mais enviada para Portugal. Então, isso fez com que comerciantes portugueses, né, parte da pequena burguesia portuguesa, ficasse não satisfeita com o fato. Resumo da ópera, fizeram uma revolução liberal, conhecida como a Revolução Liberal do Porto, tá? Com inspiração da Revolução Francesa, porém menos violenta. Tá? Então, a gente vai ver que o pano de fundo é a crise em Portugal, é o rei que não volta, tá? É a perda sobre o comércio brasileiro. Tá? Então, isso tudo faz com que os portugueses peçam cada vez de forma mais insistente o retorno de Dom João VI. Aí ele fica naquela volta no volta. Tá? Eles propõem, né, os revoltosos propõem uma constituição, tá? Em que Dom João VI teria que, né, assinar uma constituição que marca uma monarquia constitucional, ou seja, o rei está lá, mas quem governa é o parlamento, tá bom? A gente vai ver que exigem também o retorno desse rei e que a sede do império também volte, tá? E, por fim, que o Brasil seja recolonizado, tá? Essas propostas para o brasileiro, tá, com exceção da recolonização do Brasil, não eram assim um grande problema. Tá? Então, a proposta dos deputados brasileiros que foram, né, para as cortes em Lisboa para poder discutir, né, a promulgação de uma nova Constituição,
a proposta dos brasileiros era: nós queremos um reino, né, do jeito que está agora, um Reino Unido, tá? Uma monarquia dual. É o mesmo imperador, porém dois reinos diferentes. Portugal é uma coisa, Brasil é outra, né? Somos iguais e independentes entre si do ponto de vista político, tá bom? Portugueses não aceitam, obviamente. Tá? Então, diante dessa intransigência, os brasileiros voltam. Tá? Então, a gente vai ver que esse retorno faz com que Dom João VI seja obrigado a ir para Portugal, tá? E deixa aqui Pedro, né, seu filho mais velho, como regente. Tá? O regente, pessoal, é aquele que governa na ausência do rei. Tá? Guardadas as devidas proporções, é como se fosse um vice-presidente. Tá? O rei não está aqui, mas o sujeito está para tomar essas decisões. Tá? Vai ser durante a regência de Dom Pedro é que vai se dar a independência do Brasil. Tá bom? A independência do Brasil ela foi um pouquinho diferente se comparado aos nossos vizinhos. Né? Nós nos tornamos uma monarquia e continuamos com a família real no nosso trono. Tá? Ao que tudo indica, pessoal, qual era a estratégia de Pedro? A estratégia de Pedro era o seguinte: ele precisava, ao mesmo tempo, não esticar muito a corda, né? não enfrentar muito Portugal, tá? Porém, ele também precisava manter o Brasil ao seu lado. Né? Então, não dava para perder uma colônia ou um Reino Unido como o tamanho do Brasil. Seria um desastre econômico para Portugal. Então, a aproximação de Pedro da elite brasileira foi um movimento pensado. Tá? Então, ele precisa estar com esse pessoal aqui. Nesse exato momento, é melhor e é mais importante manter essa elite brasileira ao lado de Pedro. Tá? Pedro pensava o seguinte: bom, no dia que meu pai morrer, né, eu sou herdeiro do trono de Portugal mesmo, e lá na frente a gente resolve. É o que tudo indica, era esse o raciocínio dele. Tá? Então, esta mesma grande aristocracia, grandes fazendeiros e comerciantes articulam para que Pedro fique. Tá? E Pedro sistematicamente começa a desobedecer as ordens de Portugal. O primeiro mais simbólico é o dia do fico, né? Em janeiro de 1822. Então, Portugal dá um ultimato para Pedro voltar e Pedro não volta. Tá bom? No mês de maio, a gente vai ver que o Pedro ele passa a não aceitar as ordens diretas, né, das cortes de Portugal e diz o seguinte: olha, só passa a lei aqui no Brasil se eu disser que sim. Tá? Então, não é tudo que Portugal manda que a gente vai necessariamente obedecer. No mês 7, é convocada a nossa Assembleia Constituinte. Tá? Essa Assembleia Constituinte, composta pela aristocracia brasileira, vai começar a discutir, né, especificamente uma Constituição nossa. Tá? Então, isso vai fazer com que os portugueses, né, entrem em um estado de confronto direto e mandam um ultimato para que Pedro volte. Tá? Pedro não volta. Então, como resultado, a gente vai ver que a proclamação da República, a proclamação da Independência, tá? No dia 7 de setembro de 1822. Tá? Com isso, a gente coloca fim ao período colonial, tá? E dá início ao período do Brasil imperial. Mas o que é mais importante que a gente saber e vai discutir um pouquinho mais adiante, que é o seguinte: não houve mudanças substanciais na estrutura social do Brasil. Tá? Nós nos tornamos um país independente? Sim, porém mantivemos a mesma arquitetura em termos de sociedade do período colonial. Tá bom? Com isso, a gente termina o governo joanino por aqui, pessoal.